Amada igreja, abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. 1 Samuel 14, versículo 6. Para a palavra de Deus dessa noite. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos lá. Irmão, se eu falar muito alto, pode abaixar o microfone, viu? Não acho ruim não, porque às vezes eu posso falar muito alto. 1 Samuel 14, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no seu coração. Volta, e eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonas e o seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos do seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Graças a Deus. Até aqui, mas pode manter a sua Bíblia aberta. Então vemos aqui uma guerra, uma das grandes guerras, ou uma das guerras que o povo de Israel enfrentou. Aqui estava, numa parte da cidade, numa parte da terra, estava Saul, pai de Jonatas, com uma parte do exército. E aqui estava Jonatas, o seu pajem de armas, ou escudeiro, nas nossas traduções de hoje. Era o que carregava as armas, o que fazia o trabalho pesado. Jonatas, ele era o líder, e com uns poucos soldados. E aí ele disse essa palavra: olha, vamos fazer assim. Nós vamos até os nossos inimigos. Se eles disserem, passa aqui, isso vai ser o sinal. Eles vão assim: ó, pode subir. Se eles falam assim: ó, pode subir aqui, esse é o sinal. Esse é o sinal que nós podemos ir guerrear. Então veja bem, irmãos. Saul, longe do seu pai, longe do seu reino, longe do seu exército, longe ali da grande nação, da nação mãe, com poucos soldados, querendo enfrentar um povo, só com um escudeiro e poucos homens. Mas a fé dele disse: não, Deus vai nos livrar, seja com muitos, seja com poucos, seja com quantos tiver, Deus os entregará nas nossas mãos. E às vezes nós vivemos o nosso dia a dia com algumas incertezas, sem saber se nós vamos vencer ou não vamos vencer, se vamos conseguir ou não vamos conseguir. Às vezes você está sozinho, você está sozinha, você está longe do pai, longe da mãe, longe do marido, longe da esposa. Às vezes está só você e o Senhor. Você se vê sozinho, você vê sem ninguém. Ainda que Saul tinha ali o seu escudeiro e alguns outros homens, ainda que Jonatas estava ali com o seu escudeiro e poucos homens, mas ele estava sozinho, irmão. Por quê? Porque a maior autoridade era o rei, o seu pai. E ele querendo enfrentar um outro time, querendo enfrentar um outro povo, querendo enfrentar uma outra galera. Você já se encontrou sozinho dessa forma, meu irmão, minha irmã? De que você tem um grande problema para resolver, você tem uma grande coisa para enfrentar, só que não sabe se você vai conseguir. Você tenha pelo menos a fé: seja alguém comigo, seja muitos, seja um poucos, seja ninguém que está comigo, mas eu vou enfrentar e vou conseguir.
Será que nos dias de hoje nós estamos vivendo com uma fé tão grande dessa? Ainda que você não enxergue ninguém do seu lado, ninguém com você, você sabe que vai vencer? Será que é dessa forma que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Olha, pode não ter ninguém, Senhor, comigo, mas eu vou vencer. Ou será que nos dias de hoje, puxa vida, Senhor, se eu olhar para a minha direita, ou olhar para a minha direita, não ver um irmão sequer comigo, Deus, eu já perdi a guerra, eu já perdi a batalha. Hoje, embora não guerreamos, não vivemos num país que nós guerreamos com armas, não é verdade? No corpo a corpo, mas nós vivemos em guerra. Você vive em guerra, irmão, você vive em guerra, irmã. Nós não vivemos em guerra corporal, mas uma guerra espiritual está acontecendo. No livro de Samuel, aqui, que foi ele que relatou, que escreveu essas palavras, ele avisou o povo: continua com profetas, não queira rei, não, nós queremos um rei. E Samuel falou para o povo: não escolham um rei, continua como está. Não, nós queremos um rei que seja grande, que seja forte, que nós o veremos, que ele guerreará nossas guerras. Eu vou consultar o Senhor, vamos ver o que o Senhor vai falar. E foi. O profeta Samuel falou: Senhor, o teu povo quer um rei, não quer mais ouvir as palavras de Deus da boca do profeta, eles querem alguém que eles consigam ver. Eu falei: então tá bom, diga ao povo que eu darei um rei para eles, um rei que vai roubar sua comida, vai roubar suas filhas, vai colocar seus filhos como servos, como serviçais, vai comer o melhor da tua terra. Vai lá, diz que eu vou dar um rei para eles. E foi. E Deus deu para eles um rei, Saul, que a Bíblia fala que dos ombros para cima não havia maior do que ele, mas que com um juízo desse tamanho. Esse foi o rei dado. Por que Saul era um homem sem juízo? Irmão, Saul fez os seus soldados guerrear contra os filisteus, contra todos os povos, e não deixava nem eles comer. Nem parar para comer, ele deixava os seus soldados: vamos lá, eu quero que vocês derrotem meus inimigos. Não, ninguém vai comer hoje, todo mundo vai lutar, vai guerrear. Ele comia, irmão. Ele descansava. Ele tinha ali o seu palácio, ele tinha as suas regalias, mas o seu povo, os seus soldados não tinham. E tinha que estar ali, irmão, pronto para lutar a hora que fosse. Nós vivemos alguma coisa assim hoje? Parece que não, pelo menos na minha vista nós não vivemos. Nós podemos orar a hora que queremos, nós podemos cantar a hora que queremos, nós podemos pregar a hora que queremos. O povo dessa época não, irmão, o povo dessa época vivia sob o jugo do rei, e o que o rei declarasse era lei. E ai daquele que não cumprisse a lei dada pelo rei. E ele pegou e falou aqui nesse dia: que seja com muitos, ou que seja com poucos, o Senhor nos livrará dos nossos inimigos. Nós podemos orar dessa forma hoje? Senhor, seja quem quer que esteja comigo, pode não ter ninguém comigo, mas o Senhor vai fazer eu vencer a minha luta. Seja ela financeira, espiritual, saúde, seja que área que for. Às vezes você precisa ter de alguém que julgasse a sua causa. Às vezes a sua causa não está na mão do pastor, não está na mão dos obreiros, não está na mão de ninguém. Às vezes a sua causa está até na justiça. Você precisa de alguém que julgue a sua causa. Para quem não sabe, irmão, Samuel tinha 3. Ele tinha 3 ministérios. Vocês se lembram, ele era um menino. Ana teve ele, e Deus fez um milagre na vida dele. Ele foi entregue para o profeta Eli e trabalhou lá no templo. Primeiro ele começou como servo ali, aprendendo na casa do Senhor. Depois de servo, irmão, ele subiu para juiz. Deus o constituiu sobre juiz sobre o povo de Israel. E no final dos seus dias, Deus subiu ele como sacerdote. 3 postos o homem subiu na sua carreira. E nós, irmãos, quantos postos nós estamos batalhando para subir na nossa carreira? Quantos ministérios você está trabalhando, projetando para subir na tua carreira? Hoje nós estamos aqui, irmão, na casa do Senhor. Vemos a vida de um homem que começou pequenininho, subiu mais um pouco, e era sacerdote. No fim dos seus dias, ele viajava sobre todo Israel,
julgando causas e mais causas, de um, de outro, causas pequenas, causas grandes, quais que fossem. O homem subiu 3 níveis no seu fim da vida. E Deus, irmão, ele tinha até as credenciais para ser até o rei. Se você estudar um pouco mais da palavra, Samuel, o profeta Samuel, ele tinha credenciais até para ser o próprio rei daquele tempo. O povo quer um rei, beleza, Samuel, vai ser você, pronto, vou constituir você como rei. Mas aprove o Senhor manter ele como profeta e dar o rei que o povo queria. Credenciais, irmãos. O que são credenciais? É uma ficha limpa, é uma ficha correta, é uma vida correta, é uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, de ouvir os segredos de Deus, de ouvir os recados de Deus, de não ter medo de transmitir os recados de Deus. Credenciais, irmão, intimidade, ficha limpa, porta aberta, carta branca. Isso são credenciais. E isso o profeta Samuel conquistou em toda a sua carreira. E quando Jonatas estava aqui nessa guerra, foi por uma loucura de seu pai, que mandou: Jonatas, você vai lá para o outro lado das bandas, eu vou para essa. E aí, o seu filho lutou, conseguiu, e ele ia matando, irmão. Olha, você vem atrás de mim. Jonatas sempre confiando que o seu escudeiro estava na sua retaguarda. Jonatas só andou para frente, só lutou para frente. Samuel só andou para frente. Jonatas só andou para frente, só lutou para frente, confiando que havia alguém andando e lutando na sua retaguarda, protegendo a sua retaguarda, e foi adiante. E nós hoje, irmãos, estamos indo adiante? Seja quem for o inimigo, seja o tamanho do inimigo que for, estamos indo adiante? Para frente, irmão, seja o tamanho do inimigo que for. Ou será que se eu olhar para trás e ver que não tem ninguém, eu vou guardar a minha espada, vou guardar o meu escudo, e vou sair pelo lado contrário do meu inimigo, que é para ele não me encontrar, porque se ele me encontrar no caminho, eu estou morto. Ele disse aqui, versículo 12: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, na mão de Israel. Deus deu essa palavra para nós, irmãos. Deus disse para nós: sobe, porque eu tenho entregado o teu inimigo na tua mão. Sobe, irmão, sobe, irmã, vai para frente, homem, vai para frente, mulher. O versículo 12, ele fala na parte seguinte: disse Jonatas ao seu pajem de armas, ou escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Deus já tem entregado o seu inimigo na tua mão, irmão. Deus já tem entregado o seu inimigo nas tuas mãos, mas tem que lutar. Tem que pegar na espada, tem que pegar no escudo, tem que pegar no arco e flecha. Nem que seja a pedra da rua, irmão, pedra de calçada, mas tu tem que pegar uma arma. Eu tenho que pegar numa arma e lutar. Qual que é a minha arma hoje? É essa daqui, meu amado irmão. Eu tenho que pegar nessa espada, eu tenho que pegar nessa arma, ou eu não consigo lutar. O pregador sem essa palavra, ele não é ninguém. O obreiro sem essa palavra, ele nunca será um obreiro. Um cantor, um músico sem essa palavra nunca será. Por quê? Porque ele não conhece a arma que ele tem que usar, que Deus deu para ele lutar. Jonatas, Saul, mesmo Saul com toda a sua mentalidade fraca, ele tinha suas armas para lutar. Por que ele tinha mentalidade fraca? Porque ofereceu o sacrifício que ele não era sacerdote. Ele pegou e disse aqui no versículo, no 1 Samuel 14, versículo 28, o seu povo estava exausto. Fala no versículo 24. No versículo 28, ele não reconhecendo que os seus servos estavam cansados, ele disse: maldito o homem que comer pão hoje. Maldito o homem que comer pão. Vocês lutaram, vocês guerrearam, estão cansados com fome, mas não. Maldito o homem que comer pão hoje. Ia ter que continuar passando fome, esperando a ordem do rei de ter de lutar de novo. Teu Deus tem te deixado passar fome? Para nós aqui? O teu Deus tem te deixado enfraquecer?
O teu Deus tem te abandonado no meio da luta? O Senhor não tem te mandado a palavra a mais que você precisa escutar? Quando você se sente sozinho, o Senhor não tem mandado unção sobre a tua vida? Alguém que te acompanha, que te abençoa? Ou às vezes Ele mesmo vem e nos abençoa? Você queria viver Você gostaria de trocar a época que você vive hoje por uma época como essa aqui, irmão? Nós homens, eu, o Parça aqui, o Milton, os dois irmãos ali atrás, sabe onde é que nós íamos estar hoje? No campo! Nós íamos estar lá no campo hoje, com espada, com escudo, aguardando a ordem do rei, muitas vezes sem comer, passando fome, passando frio, longe de casa. E as mulheres, onde vocês estariam hoje? Vocês iam ser servas do rei, ou concubinas, ou outro tipo de coisa. As moças jovens iam ser concubina do rei. Era isso que nós íamos estar hoje. E hoje nós estamos aqui, irmão, adorando a Deus, podendo louvar, podendo cantar, ouvir a palavra, confiarmos no Senhor que Ele vai guerrear as nossas guerras. Se coloca um pouco no lugar desse povo que lutou, irmão, que teve de lutar de verdade. E hoje o crente não tem coragem de dobrar o seu joelho e dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje o cristão não tem coragem de pegar e cantar o louvor ao Senhor, porque a minha prova é muito grande, a minha luta é grande demais, a minha tristeza é muito forte, eu não aguento, eu não consigo lutar. Deus nos deu as armas para lutar, irmão, que é confiando no nome dEle. Por que que Jonatas venceu a luta? Porque ele confiou no nome do Senhor. Não era porque o seu escudeiro estava com ele e os seus soldados, é porque ele confiou no nome do Senhor. Ele temia muito mais o Senhor do que o seu próprio pai Saul. Ele temia o Senhor, Saul não temia. Saul amava o poder. Estou errado, meus irmãos obreiros aqui? Alguém, se eu estiver errado, pode falar que eu sento. Saul amava o poder, Saul amava sangue. Jonatas não, irmão. Jonatas, embora um guerreiro, temia o Senhor. E nós, irmãos, qual é o temor que nós temos hoje para com o Senhor? É uma pergunta apenas. Qual é o nosso temor? Como nós temos demonstrado o nosso temor para com o Senhor? Temor e amor, como nós temos demonstrado o nosso temor ao Senhor? Porque nós sabemos que o Senhor vai voltar, Ele está às portas. Qual é o nosso temor para com Ele? Temor, irmão, saber que nós estamos tratando com um Deus vivo, com um Deus verdadeiro, com um Deus poderoso, com um Deus que não perdoou os que pecaram, com um Deus que disciplinou o seu povo com 40 anos no deserto, que disciplinou o seu povo mantendo ele escravo nas mãos de Faraó, um Deus que disciplinou o seu povo nas mãos dos reis, porque o profeta Samuel, ele encerrou o tempo dos juízes e iniciou-se o tempo dos reis. Enquanto tinha um juiz na terra, irmão, graças a Deus. Agora, quando começou o período dos reis, aí o povo chorou. E chorou, irmão, e chorou por centenas de anos. Foi um atrás do outro. Um servia a Deus, o outro não. Um adorava a Deus, o outro se entregava à idolatria. Um amava a Deus, os filhos não amavam a Deus. Se o rei era um rei temente ao Senhor, os filhos faziam o contrário. E foi assim, e foi assim, e foi assim, e foi assim. Nós hoje vivemos o tempo da realeza? Não, pelo menos hoje nós não vivemos um tempo, nós não vivemos num país monárquico. Temos o presidente, os deputados, os senadores, mas não temos um país monárquico. Não temos um rei aqui na terra, mas nós temos um rei no céu. Quer dizer, o tempo dos reis não acabou, ainda vivemos o tempo da realeza, porque nós temos um rei, Jesus Cristo, nosso rei, que é quem nós aguardamos hoje. Só que para eu conquistar o céu, para eu chegar na presença do Senhor, é só guerreiro, irmão, é só lutador que chega. Que Deus fala que os covardes, medrosos, não herdarão o reino dos céus. Comparando Samuel com Jesus, qual que é, irmãos? Qual vocês acham que é a relação que existe entre Samuel, o profeta Samuel, e o Senhor Jesus Cristo de hoje, do Novo Testamento, nosso hoje?
Qual seria a relação entre essas duas pessoas que viveram, nossa, centenas de anos, milhares de anos através, longe um do outro? Qual que é a relação que os dois têm hoje? Eu respondo para você, irmão. O profeta Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Jesus Cristo, rei, profeta, sacerdote e rei. Então toda a autoridade, irmão, que havia sobre a vida de Samuel, sobre a vida do profeta Samuel, que fez tudo e fez, ungiu Saul como rei, toda essa autoridade que havia sobre a vida dele, foi colocada sobre a vida de Jesus Cristo. Mas um pouco maior, porque Jesus Cristo é imortal, veio na terra, subiu aos céus, e o profeta Samuel descansou. Então o que nós aprendemos com isso, irmão? Que a Bíblia explica, a própria Bíblia, que nada do que aconteceu na Bíblia, na vida de quem foi aqui, nessa época, naquela, nada se perdeu. Uma coisa sempre se completou na vida de outro. Uma coisa que acontecia na vida de um homem de Deus, se completava ou se testificava na vida de um outro que veio depois dele. Samuel era um sacerdote, irmãos. Por quê? Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Efraim. E se vocês se lembrarem, o que Moisés falou? Que da tribo de Levi, de Arão, sairiam os sacerdotes. E como Samuel poderia ser um sacerdote? Pela autoridade que Deus entregou sobre a vida dele. Às vezes você pode até não ter chamado para determinada coisa. Às vezes nem eu mesmo posso ter um chamado para aquela coisa que o irmão ou a irmã realiza. Mas se eu crer no Senhor, se eu receber a autoridade de Deus, você pode fazer melhor do que Ele. Às vezes você pode não ter chamado para ser o patrão, mas se você tiver esse sonho no teu coração, Deus faz acontecer na tua vida. Às vezes você pode não ter um chamado para ser o líder da sua empresa. Eu digo chamado, autoridade, mas se você confiar, se você buscar do Senhor, Deus entrega na tua mão. Entrega ou não entrega? O meu irmão Cláudio aqui. Deus entrega, irmão. Deus faz você fazer. Eu posso não ter um chamado para realizar determinada coisa, o chamado de nascença, aquilo que vem de berço. Eu posso até não ter, irmão, o chamado, mas se eu crer, se Deus despertar no meu coração, se eu crer e buscar por aquilo, aquilo se realiza na minha vida. Se você não tiver, irmão, de nascença, mas se você acreditar, Deus realiza na tua vida. Alguém pode chegar e falar: eu não vejo você como isso, eu vejo você como aquilo. Estão entendendo eu? Eu não vejo você como isso, eu vejo você mais como outra coisa. Eu não vejo o irmão aqui realizando isso, eu vejo o irmão realizando uma coisinha mais pequena. Eu não vejo aquele irmão, eu vejo aquele irmão tocando violão, mas não vejo aquele irmão cantar. Cantar não é para ele. E aí por aí vai, pregar não é para ele, cantar não é para ele, profetizar não é para esse, tal. É sempre uma coisa menor, sempre uma coisa menor. Você sonha uma coisa maior, mas sempre tem 5, 6 pessoas que sonham algo menor para a tua vida. Mas quem é que está sonhando? Quem é que deve sonhar? Quem é que deve acreditar? Quem é que deve buscar? É você mesmo. O outro sempre vai sonhar algo menor para a sua vida. Pelo menos comigo foi assim. Sempre sonharam algo menor. É algo mais baixo. Começa pequeno. Sabe? Menos. Não, para você é só isso. Vamos ficar sempre, irmão, à mercê do outro declarar o que é de Deus para mim? Ou cada um de nós vamos orar e vamos buscar de Deus o que o Senhor tem para a nossa vida? Você vai sempre escutar o conselho do outro, ou você vai tomar o conselho seu, da própria boca do Senhor, como Ele nos ensina? Eu prefiro tomar o conselho da boca do Senhor. Porque uma pessoa pode acertar, sim, como ela pode errar também. Uma pessoa pode te guiar para a vitória, Deus pode usar ele para te guiar para a vitória. Pode sim. Existem os profetas, homens e mulheres de Deus, mas eles também podem errar e te guiar para o erro, e te guiar para o mal, e te guiar para a perdição. Então de quem nós vamos tomar conselho? Samuel, um homem de Deus, usadíssimo de Deus, tinha um chamado de Deus, foi e fez.
Ele pegou, o povo quis um rei. Tá bom, vamos lá ungir um rei. Quando o profeta Samuel ungiu Saul para rei, ele lavou suas mãos, irmão. Agora, a tua parte é com ele, não tem mais nada a ver comigo. Agora que vocês querem ouvir o conselho, vocês vão ouvir dele. Se você quiser ouvir, se você quiser comida, você vai pedir para ele. Se você quiser roupa, vai pedir para ele. Se você quiser, agora você vai ter que pagar imposto. Se quiser diminuir imposto, você vai tratar com ele. Não tem mais nada a ver comigo. E o profeta Saul, e o rei Saul, irmãos, foi uma coisa atrás da outra. Seus soldados passando fome, mantinha passando fome. Seu povo na derrota, mantinha na derrota. Seu povo na miséria, mantinha eles na miséria. E isso foi, até Davi assumir depois dele. Aí a coisa melhorou um pouco. Porque Davi era um homem temente ao Senhor. Mas até chegar esse dia, o povo sofreu. Por isso que eu gosto de trazer as coisas para os dias de hoje, irmãos. E nós hoje? Qual é a nossa motivação para continuar vindo à casa do Senhor? Quais são as nossas motivações? O que nos traz ainda à casa do Senhor? O que é que desperta no nosso coração durante os dias, durante as semanas, que nos façam, hoje eu estarei na casa do Senhor? Hoje, quarta-feira, Deus, louvado seja o nome do Senhor, à noite estarei na casa do Senhor. Domingo, domingo, dia do Senhor, que nós chamamos, hoje à noite estarei na casa do Senhor. Quais são as nossas motivações ainda no dia de hoje? O que é que nos faz ainda, irmão? Continuar vindo e adorando o nome do Senhor, ouvindo a palavra, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A minha motivação, irmãos, é que eu preciso dele. É que sem ele eu não vivo, sem ele eu não posso viver, sem ele eu não posso ir adiante, porque tudo que eu vivo hoje foi ele que fez por mim. E a sua qual que é? E a de cada um de nós? Quais são as motivações? Eu venho porque o irmão canta, irmão, olha, eu gosto daquele irmão, eu gosto daquela irmã, eu venho porque, às vezes a mulher fala, eu venho porque o marido toca, eu venho porque minha mulher canta, tal, mas sempre o outro. E a sua própria? O que é que Deus fala dentro do teu coração, para que você venha à casa do Senhor? O que é que Deus desperta dentro do teu coração, que o faça vir à casa do Senhor? Se você me falar que nada, irmão, pelo amor de Deus, vamos orar e Deus desperte você hoje. Alguma tem que ter, alguma mudança tem que ter, alguma motivação tem que ter. Houve na vida de Saul, por pior que seja, não vou aprofundar na história dele que é longa, mas houve na vida dele, houve na vida de Jonatas, de Davi, de Samuel, até na própria da vida do Senhor Jesus, até dentro dele teve. E na nossa qual que tem? Você fala, vou lá porque eu vou adorar o meu Deus. Eu vou abrir o meu coração para Ele. Deus, hoje eu fiz um monte de coisa errada, mas eu vou na tua casa e vou abrir o meu coração para o Senhor. Deus, hoje eu pequei nisso, naquilo, mas eu vou à casa do Senhor. Deus, eu não tenho acertado em nada. Às vezes pode acontecer. Deus, não tenho acertado nada, nenhuma, não tenho dado uma dentro. Mesmo assim estarei na casa do Senhor. E Deus te recebe, irmão. Deus te recebe de braços abertos. Deus não te abandona, não deixa você sozinho. Deus não te entrega como presa aos dentes dos lobos e dos tigres e das feras do campo, não. Deus te abraça. Toda vez que eu oro assim, Deus me abraça. Toda vez que eu sinto que eu errei, Deus me abraça. Eu reconheço, Deus me abraça. Toda vez que você faz igual, Deus te abraça. Deus te recebe novamente. Mas o que não pode, irmão, é eu perder o temor do Senhor e viver dia após dia, esperando que eu vá ter alguém na minha retaguarda, me olhando, lutando a meu favor. Sempre esperando que alguém lute ao meu favor. Deus quer que eu também lute. Lute pelo lar, lute pelo trabalho, lute pela família. Luta pela sã doutrina, não, o que é que a Bíblia fala? Isso é sã doutrina? Não, a Bíblia diz isso. Então essa é sã doutrina, é por ela que eu tenho que lutar, que zelar. Não está na Bíblia, irmão, é conversa fiada. Deus nos dá o poder de julgar se é bíblico ou não é, irmão. Não é bíblico, irmão. Irmão, esquece. É bíblico, sim, então por isso aqui, eu tenho que zelar. Olha, eu tenho que lutar. Olha, eu tenho que me levantar. Olha, meu irmão, eu tenho que pegar na espada.
Olha, eu tenho que enfrentar o meu inimigo. Porque sem isso, irmão, estamos longe de sermos um homem ou uma mulher de Deus. Estamos longe. Se você está cumprindo, graças a Deus que você continue. Agora, se você não está, é bom começar. É bom começarmos. Porque o inimigo está aí. As obras das trevas estão aí aos nossos olhos. Tudo que é de ruim está acontecendo. Não digo que vai acontecer, não. Está acontecendo. Aos nossos olhos nus. E muitos que estão dormindo. O que Deus fala em outra palavra? Desperta tu que dormes. Desperta do que dormes. E Cristo te iluminará. E Cristo te dará o aconselhamento. E Cristo te dará a visão. E Cristo te dará o conhecimento. E Cristo te ensinará o que você deve fazer. Mas para que isso aconteça, eu tenho que despertar. Eu tenho que acordar, irmão. Eu tenho que ficar 24 horas dentro da Bíblia? Não. Mas a hora que você lê, é a hora que você aprende. Eu não tenho que ler a Bíblia 24 horas por dia, não. Que seja uma vez por dia, mas que aquela vez que eu ler, eu realmente me entregue para o Senhor me ensinar. Tem um monte de gente lendo a Bíblia em um ano. Vou ler a Bíblia em um ano. Tem lá um esqueminha, tal, você leu. Mas você aprendeu? Depois de um ano, pergunta para ela o que ela aprendeu. Se ela souber te explicar, glória a Deus, foi válido. Agora, se ela não conseguir te explicar, foi válido. Foi válido ler a Bíblia em um ano, sem eu saber quem foi o A, quem foi o B, quem foi o juiz, quem foi o profeta, quem foi o sacerdote, quem foi E, quem foi o A, quem foi o B. Não, irmão, eu tenho que compreender o que Deus me ensina na tua palavra. E hoje Ele me ensina o quê? Hoje Ele me ensina que eu tenho que ter autoridade, que eu tenho que ter objetivo, que eu tenho que ter vontade, que eu tenho que ter atitude, que eu tenho que ter fé, que eu tenho que ter vontade de lutar. E o mais importante, eu tenho que confiar que Jesus Cristo vai me salvar, independente de quem venha quanto comigo. Com muitos, sejam poucos, mas eu tenho que confiar que Ele vai lutar por mim. Quando a minha força acabar, a de Jesus vai começar. A de Jesus começa depois. Jesus começa a operar depois que você luta. Porque enquanto você puder lutar, Deus vai manter você lutando. Ele está ali do teu lado. Ele está olhando. Ele está vendo. Ele está te observando. A hora que a sua força acabar, aí Ele entra com a força dele. Porque Deus não vai fazer a parte que eu e você temos que fazer. Nós já aprendemos isso. Mas Deus sempre está repetindo aqui nesse lugar aqui, ó. Vira e mexe, tem um homem ou mulher de Deus que vem aqui e fala a mesma coisa. Porque muitos estão com seus braços cruzados ainda, esperando Deus lutar. Irmão, irmã, lute você. Se levante e lute. Luta pela tua casa, luta pela tua família. Esposa luta pelo marido, marido luta pela sua esposa. Pais, lutem pelos seus filhos. Luta pelo seu emprego, luta pelo seu trabalho, luta pelo seu negócio, luta por aquilo que Deus deu na sua mão. Só isso tem que fazer, irmão, é lutar. Porque quando você parar de lutar, aí a sua derrota já está decretada. Você já perdeu. Enquanto você se manter lutando, Deus é contigo no nome de Jesus Cristo. E simples assim. O que Deus deu para mim foi isso. Agora basta nós projetarmos o que é que nós vamos fazer no dia de amanhã. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. A minha maneira de pregar é meio essa, é muito direta. Tem aquelas pessoas que conseguem fazer aquelas introduções. Eu não consigo, eu já gosto de chegar e já ir e já mostrar o que é, que deve acontecer, que deve fazer, e enfim. Mas Deus está nos dando graça para que nós melhoremos dia após dia. E Deus hoje nos deu uma nova oportunidade de estarmos na casa dEle, ouvirmos a sua palavra, aprendermos alguma coisa e levarmos algo da parte do Senhor para a nossa casa.
Agora, o que é que você vai fazer amanhã com esse problema que você tem na mão para resolver? Quem tem aqui? Quem tiver, eu tenho problemas para resolver. O que é que nós vamos fazer com essa palavra no dia de amanhã? Como é que você vai usar ela? O que é que você vai levar dessa noite hoje, de hoje, para a sua casa e para o seu dia de amanhã? Porque os seus problemas vão estar lá, do mesmo jeito. Como eu falei, o que é para você resolver, você vai resolver. O que é que você vai levar? O que é que você vai fazer? Jonatas lutou, Saul lutou, Samuel lutou também. Não era um guerreiro, mas ele lutava no meio do povo para manter o povo firme, com pensamento e fé no Senhor, para que o povo nunca se desviasse das palavras do Senhor. Anos mais tarde, o Senhor Jesus cumpriu todas essas coisas também, e hoje assentou-se à destra de Deus, que é da onde Ele vai vir nos buscar. Também cumpriu a palavra, e o cristão hoje não consegue cumprir. Parece, pelo menos, que não consegue cumprir. Às vezes eu oro, Deus está tão difícil que eu não consigo cumprir a palavra. Talvez eu estou precisando, Deus, de uma injeção de ânimo, de uma injeção de fé, de alegria, de amor, de paz, para que eu consiga, Senhor, colocar essa palavra no meu coração e cumpri-la. Do contrário, se não cumprir, não vai para o céu, nós sabemos isso. Mas não haverá um meio termo, não haverá uma segunda chamada, irmão. Não haverá uma segunda chamada, não haverá um quebra-galho, não haverá um evangelho mais fácil, não haverá um caminho mais fácil. O caminho é esse aqui. Esse é o caminho, andai nele, diz a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por esta noite e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, nós estamos diante de uma palavra de Deus que houve o princípio, o meio, o fim. Houve bênção, houve alegria e houve maldição também. Houve pessoas que lutaram, venceram, mas houve pessoas que lutaram, mas que também não ganharam nada com isso. Pessoas que lutaram, mas não chegaram a lugar nenhum. Além de não chegar a lugar nenhum, Senhor, só desagradaram o Senhor e fizeram o que era mal perante os teus olhos. Mas nós estamos aqui, Senhor, diante de uma nova oportunidade de fazermos o correto. Talvez o que nós fizemos hoje não te agradou, Senhor, em nada. Talvez o que nós fizemos hoje não foi legal, não foi certo. Mas estamos diante da palavra do Senhor, que diz que nós podemos ainda lutar e levantar, se nós assim o quisermos. Pai amado, abençoa este homem, esta mulher aqui nessa noite, que veio aqui na tua casa. Que cada um deles, Senhor, também possam enxergar no Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Seja ser um profeta, um juiz, uma juíza, um sacerdote, uma sacerdotisa, um homem, uma mulher de Deus, seja o que for, mas que busquem aquilo que o Senhor tem, que consigam enxergar, visualizar aquilo que o Senhor tem para eles. Porque o tempo está passando, Senhor. Os tempos estão se esgotando e os tempos estão chegando. E o homem e a mulher de Deus hoje vivem num tempo que ele tem que decidir o caminho que ele vai seguir. Não é que ele pode decidir, não, ele tem que decidir. Ele tem que escolher. Eu tenho que escolher o caminho que eu vou seguir. Todos nós temos que escolher, Pai amado, o que é que nós vamos fazer. Então eu peço que o Senhor ilumine a mente, o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Ilumina ele, ilumina ela, Senhor, e mostra o que ele tem que fazer. E não só que ele consiga enxergar, mas que ele acate, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. No nome santo de Jesus Cristo. Porque eu digo que aqui nessa igreja, Senhor, ninguém temerá o nosso inimigo. Ontem, amor, Pai, eu orei na minha casa, depois de uma determinada situação, que aqui na minha casa, ninguém temerá o inimigo. E nessa igreja aqui, Senhor, que o teu povo também faça o mesmo. Aqui nessa igreja, ninguém temerá o nosso inimigo. Nós vamos adiante, aonde ele estiver. Que o teu povo consiga declarar essas palavras, Senhor. Que aqui na minha casa, que aqui na minha igreja, que aqui no meu trabalho, que aqui na minha escola, aqui no meu emprego, aqui no meu negócio,
neste lugar, ninguém temerá o nosso inimigo. Nós creremos no nome do Senhor santo e verdadeiro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.